Hoje eu quero mostrar para vocês que tem como nós permanecermos queimando depois quando essa conferência acabar. Eu quero que vocês entendam que é muito simples permanecer queimando por Jesus. E é essa simplicidade que existe no Evangelho que eu quero revelar nessa noite para você. Eu quero que você saia daqui nessa noite com o entendimento que existe beleza no dia mais simples. Que existe beleza e existe Jesus no seu ordinário, amém? Galera, e as meninas, né, estavam aqui contando como surgiu a palavra delas. E a Rafa, né, estava no seu devocional de madrugada e presteciosamente Deus me levou a pensar na ovelha desgarrada. E tal, sabe? E o pastor David aqui, dias e dias e tal, e todos nós, né? Mas a minha história é um pouquinho diferente. Deus é maravilhoso em tratar. E teve um dia que quando o nosso pastor, né, a gente estava organizando as questões da conferência e projetando ideias e tal, eu cheguei em casa e falei assim, nossa, vou pegar um livro. Porque bem que Deus já podia me dar a palavra da conferência. Porque a gente fica mais tranquilo e tal, né? E beleza, peguei lá em casa um livro, peguei minha Bíblia e fui. Falei assim, nossa, Deus já fala comigo hoje, que aí já fica tudo certo, né? Eu conto ou vocês contam? Nada, irmão. Nada, eu olhei e falei sim, é Deus, amém. Nada, irmão. E quando eu li pouco e eu fui deitar, e o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração e que me levou a estar aqui nessa noite. O Espírito Santo falou assim, dessa vez você não foi me buscar. Dessa vez você não foi buscar uma comunhão. Você quis simplesmente a sua palavra. E isso me levou a estar aqui. Porque a nossa vida com Cristo, ela precisava ser mais simples do que a gente pensa. O seu relacionamento com Cristo, ele precisava ser mais simples. E na verdade é nós que complicamos a nossa acessibilidade a Deus. E eu preciso que vocês entendam isso nessa noite. Sabe, eu lembro que naquela tarde parecia que eu tampava a boca de Deus para qualquer assunto que Ele queria me falar, às vezes para mudar o meu caráter, para me melhorar em algo, porque eu só queria ouvir uma coisa, a palavra da minha conferência. Sabe, e quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu caí em lágrimas e eu caí em arrependimento, porque remorso a gente tem e depois volta a fazer novamente, né? Arrependimento, a gente decide parar com uma prática. E o Espírito Santo me levou a pensar nisso. E hoje eu entendo que Cristo usou esse momento para ministrar as nossas vidas hoje. Porque todos nós temos uma acessibilidade muito fácil com Cristo. Cara, eu não sei se você pode imaginar o quanto Jesus é real. E o Espírito Santo fez eu meditar nessa acessibilidade. Até hoje a Luísa, ela serva, ela chegou na igreja e falou assim, cara, na hora que eu entrei aqui dentro dessa igreja, parecia que Deus estava assim atrás de mim, sabe? Com uma nuvem de glória. Eu falei assim, não, peraí, Ele estava. Não foi seu achismo, Ele realmente estava atrás de você com uma glória, sabe? Preenchendo o seu coração. Irmão, e a gente pensa que o Evangelho, com essa glória que está sendo derramada aqui, está muito longe de nós. A gente acha que tudo que nós vivemos aqui, às vezes você pode olhar para algumas pessoas caídas, para algumas pessoas em lágrimas e falar assim, nossa, está tão longe disso acontecer comigo. Sabe, às vezes você pode olhar para alguém que está aqui neste lugar, em prantos, e pensar que nunca vai acontecer isso com você. Irmão, mas eu tenho uma notícia. Jesus vem descomplicando a nossa acessibilidade a Ele. Você precisa compreender que o Senhor é mais real que o ar que nós respiramos. E Ele se faz presente no seu dia mais comum.
Ele não se faz presente somente nessa conferência, somente nos cultos. Você precisa entender o quão fácil é permanecer queimando durante a semana. E quando você levar Jesus no seu coração, para onde você for, você vai conseguir compreender essa simplicidade que há no Evangelho. E eu quero meditar com vocês em Lucas 11, 27 e 28. Que diz assim: bom, aqui Jesus estava cercado da sua multidão, como sempre. E Jesus estava expulsando um demônio. E várias pessoas começaram a perguntar, e Jesus começou a responder essa galera, responder os pensamentos que a galera estava tendo. E virou uma mulher para Jesus e disse assim: bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Feliz é Maria, que teve a oportunidade de te dar a luz e te amamentar, Senhor. Jesus vira para essa mulher no versículo 28 e diz assim: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Meus queridos, pega o raciocínio aqui, vamos construir isso. Bom, a maioria de nós, e também os nossos irmãos católicos, vamos dizer, que nós, às vezes, nós temos uma grande ideia, um grande raciocínio, que Maria, mãe de Jesus, teve um privilégio muito grande, um privilégio especial, por carregar o Messias no seu ventre. E, na verdade, isso é um pensamento carinhoso. Amém. Às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, Maria, até que ela é considerada, né, como uma santa, né? Então, os nossos irmãos católicos, e às vezes nós temos esse tipo de pensamento. Nossa, que privilégio, né? E tal, bem-aventurada foi ela. Só que eu quero que você se atente na resposta que Cristo deu. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Às vezes nós carregamos esse tipo de pensamento por supor, por imaginar. Que às vezes Maria conhecia o coração de Deus, do Senhor Jesus, né, amém? De uma forma tão profunda, como a gente não poderia conhecer hoje. Só que quando a gente vai estudar os evangelhos, a gente entende que Maria, na verdade, ela não era uma cristã mais instruída como qualquer outro discípulo de Cristo. Às vezes ela poderia ter guardado tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela viu, sentiu com o Messias para ela. Mas não foi passado para nós isso na Bíblia. E o que eu quero que vocês entendam nessa noite? Às vezes, irmão, você chegou aqui na igreja, você viu os ministros, você viu a galera que dança, que canta, você viu os líderes de célula, e você está pensando assim, nossa, até eu chegar nesse lugar, vai demorar tanto, vai ser tão difícil. Nossa, aquele menino lá está tão aprofundado em Deus, né? Vai ser difícil eu chegar até lá. Só que, na verdade, nós todos que estamos aqui, nossos servos, nossos ministros, na verdade, não somos mais instruídos do que qualquer outro discípulo de Cristo. E eu preciso que vocês entendam que essa acessibilidade para conhecer o coração de Deus, o coração do nosso Senhor, está disponível para todos nós nessa noite. Você precisa entender que melhor do que aqueles que apresentam, né, estar em um nível profundo com o Senhor, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Sabe, eu trouxe aqui a figura de Maria, porque essa mulher às vezes também carregou um pensamento como o nosso. Bem-aventurado ela que te recebeu, Senhor. Não, mas espera aí. Às vezes o que Maria sabia do coração do Messias, nós podemos saber hoje, ouvindo e obedecendo a sua palavra.
A mesma oportunidade para que você possa mergulhar nesse rio está aqui para todos. Então o que eu preciso que vocês entendam é que nós não somos mais instruídos, nós não temos privilégios porque nós estamos aqui, não. Nós temos uma coisa que foi a disposição para amar o nosso Senhor. E se você carregar essa disposição no seu coração, irmão, eu tenho certeza que os segredos do coração de Deus serão entregues a você também. Sabe, e você pode ir até além daquelas pessoas que você se inspira dentro da igreja. Às vezes você olha para o seu pastor, para o seu ministro, para o seu líder de célula e acha que a realidade disso acontecer na sua vida está muito longe. Mas na verdade não está. Está um passo do seu posicionamento. Está um passo da sua entrega. Está um passo da sua decisão de realmente viver posicionado em Cristo Jesus. Jesus vem nos falando que Ele está descomplicando aquilo que você mesmo complicou nas suas ideias, nos seus ideais e nos seus achismos. Sabe, o fogo de Deus, a presença de Deus, ela não é mística. Sabe, para que a gente possa estar aqui, o céu não se abriu. Sabe, para que a gente pudesse ver anjos. Às vezes aconteceu na sua vida, amém. Mas eu quero trazer uma realidade natural, que Cristo se manifesta. Cristo se manifesta no seu ordinário. A palavra de Deus diz que a beleza da natureza revela quão grande é o nosso Senhor. E você precisa trazer Cristo como um pai de amor, não como um estranho, irmão. Spurgeon certa vez diz assim: não se achegue a Deus como se Ele fosse um estranho para você, ou então como se Ele não tivesse querendo ouvir a sua voz. Muito pelo contrário, vá em direção ao seu Pai de amor. O seu Pai te conhece. Ele conhece o seu coração. Jesus é tão real. E quando a gente sair da bolha desse místico, do fogo do Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai ser muito mais embrasado do que você é hoje. Quando você sair, sabe, dessa neura, que você encontra Jesus só aqui, que alguém tem que colocar a mão na sua cabeça, irmão. Aí você vai viver de fato a beleza do Evangelho nos dias comuns. E é isso que faz a gente permanecer. É a constância quando ninguém está te vendo. Irmão, eu brinco muito que a mídia não para, né? A Isa pode me entender. A Luísa, as meninas que trabalham com isso. Sabe, a gente está todo o tempo no culto andando, mas deixa eu te contar, nós também precisamos cultuar, nós também precisamos derramar a nossa vida aos pés do Senhor. Ei, ministro de louvor, você precisa também cantar na sua casa, você precisa ecoar um cântico de adoração quando não tem microfone, quando não tem ouvidos para te ouvir, somente o Senhor. Cara, você ministro, você não pode simplesmente pegar uma Bíblia como eu fiz, como eu cometi. Tipo assim, Senhor, eu preciso da palavra de célula hoje. Me mostra, me revela. Isso não pode acontecer. Nós precisamos viver Jesus nos dias comuns. Sabe, você precisa ler a Bíblia não só porque você recebeu alguma oportunidade do seu líder de célula, de dar um ponto, de dar um tópico, de dar uma dinâmica. Sabe, você tem que cantar, você tem que tocar o seu violão quando ninguém estiver vendo. As meninas da dança, elas precisam dançar quando não tem luzes, quando não tem vestido. Porque isso sim revela aquilo que existe no nosso coração, que é apenas um clamor ecoando, como nós dizemos aqui, de geração em geração. Sabe, e às vezes a gente tem essa barganha com Cristo e é real e é nítida. A todo momento nós temos essa barganha. E a gente faz isso não só com Cristo, mas às vezes na nossa casa. Sabe, com o nosso marido, a gente brinca, né? Ah, não sei o quê.
Eu sei como mexer com meu marido. Eu espero que você esteja brincando. Brincando mesmo, porque a que ponto nós chegamos para que o nosso amor seja tão fajuto, sabe? De ter que fazer algo para receber algo em troca. Não. Você não precisa fazer nada, cara. Sabe, as suas ações não mudam Deus. Se você fez, Deus continua sendo o mesmo. E se você não fez, Ele continua sendo o mesmo. Você precisa entender isso. Ai, não paro de chorar, né? Da última vez, a ministração, um discípulo nosso falou assim: nossa, eu não gostei da sua ministração. Eu falei, nossa, amém. E ele, você demorou 10 segundos para chorar. Das últimas, você demorou 3 segundos. Essa eu demorei até um pouquinho mais. Vamos ver o que ele vai falar. Galera, vocês precisam entender que Deus, que o Senhor é muito mais real do que nós pensamos. O seu fogo, o seu mover, não se baseia só no místico. Não é só visão, não é só revelação. Existe uma naturalidade que Ele está presente. Consegue sim, você consegue levar Jesus para o seu carro, você consegue levar Jesus para a sua casa, você consegue levar Jesus para a sua família, do seu modo de ser. Sabe, e às vezes as pessoas que estão se achegando a Deus, pessoas novas na fé, se assustam e pensam assim: para eu viver Deus eu preciso passar por tudo isso? Ah não, aí é muito difícil, obrigada, não vou querer não hoje. Muito pelo contrário, irmão. Muito pelo contrário. O primeiro passo você já deu, que é estar aqui. E Deus já está fazendo. Sabe, que isso não seja um motivo de empecilho para que a sua intimidade com Cristo seja, sabe, atrapalhada. Às vezes a gente, é claro que aquelas pessoas, né, vou chegar nesse ponto. É claro que as pessoas que carregam um fogo do Espírito Santo, elas oram, elas jejuam, elas têm uma vida de renúncia, elas têm uma vida que tem as marcas de Cristo, como nós temos. Porém, que isso não se torne um empecilho para que você se achegue a Deus. Você é novo na caminhada de fé. Sabe, porque às vezes a gente fica olhando, nossa, eu tenho que fazer tantas coisas para poder encontrar Jesus. Eu acho que eu não vou encontrar Ele hoje. Eu volto quando eu estiver mais preparado. Só que peraí, irmão. Jesus é muito mais simples do que você pensa. E você precisa entender isso nessa noite. Porque quando você vier, Deus faz o restante de te aperfeiçoar para que você vive uma vida de oração, jejum, entrega, renúncia. Mas você precisa vir. Você precisa se despir e que isso não seja motivo para que você não se achegue a Deus. Que essas obras não dificultem a sua caminhada com Deus. Nós fazemos com muita gratidão no nosso coração. Mas primeiro um dia a gente teve que vir sem saber o que era um jejum. A gente teve que vir e se prostrar aos pés de Jesus, mesmo não chorando, irmão, tá? Quantas vezes o pastor fala assim: quem está queimando, vem aqui para frente. Às vezes você olha aí na cadeira e fala assim: ah não estou queimando, então eu não vou. Não, peraí. Que não seja um empecilho para que você comece a queimar quando você chegar aqui na frente. E quem diz que Deus não quer fazer aí atrás? Só que a gente fecha o nosso coração e entra nessa bolha novamente de espiritualidade tão longe de ser vivida, quando Ele está aqui mais perto do que o ar que nós respiramos. Quem disse que Deus não vai fazer aí atrás, irmão? E aí às vezes a gente fica atrás e fecha o nosso coração, porque fala assim: não, eu não estou queimando, então eu não preciso ir para frente. Ou então eu vou ficar aqui atrás mesmo calado. Sabe, a gente vai construindo empecilhos de se chegar a Deus dia após dia. Irmão, seu arrepio um dia vai acabar.
Um dia a sua lágrima vai cessar, porque como nós ouvimos, nós estamos chegando num dia do grande espetáculo. Mas a única coisa que é eterna é a comunhão. E se você não tiver isso, não tem como você presenciar e estar conosco no grande espetáculo. Porque se você tentar vir aqui para frente só porque você está arrepiando, só porque você está chorando, venha sentar mesmo, irmão. Porque como eu disse, quem sabe Deus vai fazer é depois. Quem sabe Deus quer fazer é ir atrás. Só que a gente se fecha numa bolha, sabe? Do místico, do espiritual, do inacessível, do nosso Deus. Só que nós precisamos entender que Deus nos conhece. E que nós não somos estranhos diante de Deus. Eu quero ler com vocês Salmos 25:14. Que diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Irmão, Jesus, o Senhor, confia os seus segredos aos que o temem. E logo depois estabelece uma aliança com eles. Sabe o que você precisa entender nessa noite? É que o seu coração precisa ter temor ao Senhor. E o temor, às vezes a gente pensa, nossa, é medo, sabe? E é medo de Deus. Só que na verdade o temor, ele existe um significado bíblico também. Que significa respeito, honra, zelo e o mais belo de todos, obediência. Quando nós temos o temor a Deus no nosso coração, nós conseguimos trilhar um novo estilo de vida, em obediência, em amor, em zelo, em respeito, em reverência. Porque às vezes, até nos cultos, ou então até nessa conferência, o pastor precisa dizer: nossa, irmão, desliga seu telefone. E às vezes a gente está, sabe, Instagram, Shopee. A gente que anda muito na igreja vê tudo, irmão. Um dia eu vou tirar foto e pôr no telão, pode? Sabe, reverência ao Deus Todo-Poderoso, cara. Sabe, a gente vai trocando e a gente vai se esquecendo das coisas principais. E quando nós temos o temor no nosso coração, um novo estilo de vida vai sendo estabelecido dia após dia. E nós vamos, aos poucos, conhecendo o coração de Cristo e estabelecendo uma aliança com Ele. Cara, é tão ruim ser procurado só quando precisa, velho. É péssimo. A Isa sabe muito bem do que se trata. Pelo amor de Deus, mídia sofre, velho. Mídia sofre. Oi, cadê a foto? WhatsApp. Oi, o vídeo está pronto? O pastorzão, quando ele manda oi, eu já mando. Saindo. Ou seja, o vídeo, não vou olhar não. Deixa ele ali, pensando em Deus. Deixa ele meditar na palavra do Senhor. Irmão, quando ele manda oi, já está saindo o vídeo, pastor? E um emoji. Ai, irmão, você entendeu? É desse jeito. O canarim, gente, o amendoim ontem tocou com a luz alta e tá achando que é meu patrão, irmão. Vê se eu dou conta, velho. Gente, o amendoim, antes de tocar com a luz alta, ele tá assim. Psiu. E eu vou tocar com luz alta. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso, velho? Aí ele, uai, tira uma foto minha aí, uai.
Eu falei assim, tem dó, só vai tocar primeiro. Aí ele aqui tocando e tá assim, ó. Aí o Samuel aqui rindo e eu, para, vai tocar. E o amendoim. Oh, aí, beleza, nós saímos daqui da igreja meia-noite cacetado, irmão. 1h da manhã, quem que me manda mensagem? Ganha R$1 quem acertar. Um amendoim. Oi, psiu, cadê minhas fotos? Ah, véi, menino. Eu falei assim, querido, né? O pastor recebe nessa rapidez, você tá achando que você... Cara, tô brincando, tadinho, tá chegando. Até em porta-retrato, se você quiser, tá? Acalma o seu coração. Aí hoje, quem que tocou de novo? Psiu. Ah, para! Gente, é ruim demais receber só esse tipo de mensagem, viu, pastor? Nem olhei. Viu, pastor David? Tem alguém esperando assim, ó. Tudo bem, filha? Tô brincando. Tô brincando, gente. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente é assim com Deus. Oi, Deus. Estou precisando do meu milagre. E ele, pois não? E a gente, tinha que ser pra ontem. Sabe, eu fico imaginando isso com o Senhor. E é brincadeiras à parte, mas com um pingo de verdade, né? Claro. As minhas amigas eu já sei que eu posso falar. Tipo a Rafa, as meninas da dança que também não quieta. Aí elas mandam e eu falo assim, nossa, eu tô ótima, e você? E ela, tá, tudo bem? Eu falei, tem dó. Gente, mas que a gente compreenda isso, sabe? Que a gente não se achegue ao Senhor já com alguma coisa pronta, com algo específico. Como é bom ouvir o som da sua voz no ordinário. Como é bom meditar na palavra de Deus sem ter algo proposto para nós. Como fluiu hoje para que eu estivesse aqui. Fluiu no meu ordinário, fluiu no meu derramar, fluiu com as meninas falando também, sabe? E a gente precisa entender isso. Que na verdade, o nosso estilo de vida vai atraindo o coração do Senhor para nós. Sabe? E às vezes a gente chega nessa neura, chega nesse nível, às vezes um nível de patamar, né? E às vezes a gente acha que não precisa se derramar mais, a gente acha que não precisa, sabe, nossa, mergulhar um pouco mais. E na verdade, todo tanto que a gente vai, tem como ir um pouquinho mais. Sabe, o rio de Deus, ele é um rio imenso. E que nós possamos a cada dia mais buscar mais um segredo do coração de Deus. Um pouco mais de amizade, um pouco mais de intimidade com o Senhor. Sabe, e eu estou falando isso porque eu já vivi essa neura, eu já vivi em antigas igrejas que carregavam isso, esse misticismos. Peraí, porque eu errei, tá? Sabe, carregava essa bolha de espiritualidade que ninguém podia acessar, mas muito pelo contrário, o véu se rasgou e hoje você não é mais um estranho para Deus. Como o pastor pregou aqui, ele pregou sobre quando fala que nós não somos mais servos, mas ele nos chama de amigos. E para que a gente seja incendiado, nós precisamos entender isso. Que existe um incêndio. Que existe um incêndio, que existe brasa no ordinário, no mais simples, no seu cotidiano com Cristo, cara. Sabe, eu já vivi muito isso. A minha época de igreja é a época que as filhas do pastor entravam na fila do café da manhã do devocional, achando que tinha frentinha. E eu, volta aqui, menina.
Entendeu? Aí até o Manuel brincou aqui, filha do pastor, né? Às vezes tem até gente que não sabe, né? Eu sou filha do meu pai, né? E teve uma época que, tipo assim, todo mundo às vezes vem com isso primeiro, né? Primeiro é com o título, né? Até meu amigo Guilherme, que eu conheci agora, meu amigo Guilherme, ele contou pra menina, não, a moça do boné é a filha do pastor. Eu falei, sim. E às vezes, o que acontece, pessoal? Como eu vim de uma época assim, que às vezes a galera acha que tem privilégio, alguma coisa assim do tipo, teve uma época que quando nós abrimos a igreja, né? Até hoje eu comento assim, não, o pastor falou mesmo. Aí os meninos falam assim, da bobeira não, seu pai falou, né? E eu, não, então, né? E teve uma época que as pessoas falavam, e às vezes até meu pai falava assim, nossa, você não gosta de falar que você é minha filha, né? Nossa. Não, é porque eu fugia do título filha do pastor. E às vezes isso é rotineiro, Edson Maju, né? Filha do pastor. E às vezes isso, sabe, sei lá, antigamente mexia com as meninas da igreja. Eu falava assim, filha, tem dó, uai. Eu tô na frente. Eu vou pegar primeiro, você pode voltar lá pro final, você não tem nada aqui não. Sabe, e às vezes a gente cria isso, né? E na verdade, quando eu brincava com meu pai, não é filha do pastor, o povo, né, perguntando. Eu não, e tal, sim, mas eu sou a Ana também, né? Eu sou a Ana. Mas até hoje eu entendo isso, né? Que na verdade era uma forma, eu acho que, de guardar o meu coração, sabe? De alguma vaidade, se eu posso dizer assim, sabe? Como o pastor David falou, né? E como até mesmo em Eclesiastes fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, irmão. Sabe, o nosso encargo, o nosso título. E aí, quando eu era mais nova, para que isso não pudesse afetar meu coração, eu falava assim, não, primeiro eu sou a Ana. Sabe, mas é porque meu coração fosse guardado, sabe, dessa maldade, dessa idiotice. Porque, por exemplo, até o Josué, cadê o pastor Mateus? Até o Josué na salinha falou assim, da bobeira não, meu pai é o pastor Mateus, uai. Tá vendo, gente? Aí a Pérola, eu vou ensinar ela. Por exemplo, às vezes ela pode falar, meu pai é o pastor, viu? E eu, mentira. Eu posso brincar com ela, né? Mas é porque para que isso, sabe, não ganhe forma. Tudo é vaidade, irmão. Título, status. E quando se trata sobre vaidade das vaidades, não diz algo carnal, imundo. Se trata também sobre nós aqui na igreja. Se trata de apego em palco, de microfone, violão. Se trata de título, encargos. Não se trata só do mundo lá fora com fama, luxúria e tal. Não, Cristo traz para nós também. Viu, Pai? Que eu revelei era para guardar meu coração. Galera, brincadeiras à parte. Mas isso é muito sério. E quando nós temos o temor a Deus, como eu li aqui em Salmos 25:14, que é um estilo de vida de submissão, reverência e obediência. E às vezes você pode estar perguntando aí, sim, Ana, então, para que eu conheça um pouco mais do coração de Deus, eu preciso simplesmente ter um temor a Ele? Começa aí, lindão. Começa aí, meus amigos, porque quando nós temos o temor a Deus, o nosso estilo de vida vai mudando. E cada dia mais, a gente tira um pouco mais de nós. E a glória de Deus vem sendo derramada sobre nós. E a tua glória vem sendo derramada sobre as nossas vidas. E aquilo que às vezes a gente tinha como mais valioso, começa a passar a não ter valor nenhum mais. Bom, como as vidas das pessoas que carregam o temor a Deus, elas carregam esses fundamentos básicos das obras, né? Como eu disse, jejum, oração, vida de leitura, devocional, que nós precisamos ter. E isso é, aos poucos, colocado em nós. Só que, como eu disse, isso não pode ser usado como barreira de interposição
para que a gente se achegue ao Senhor. Nós precisamos nos achegar a Deus na simplicidade mesmo do nosso coração. Cara, para você novo aí, irmão, você precisa chegar na simplicidade do seu coração. Na humildade mesmo que você não conhece o Cristo, mas que deseja conhecer. Você precisa se achegar na sua simplicidade, na sua pequenez mesmo. Porque a partir disso, Deus vai trabalhando aos poucos e aos poucos com a sua vida. Só que você precisa se achegar. Você precisa não reter o fogo que está fluindo deste lugar. Sabe, às vezes palpitando o seu coração, dizendo, vai mais, vai mais. E assim a gente está colocando barreiras e complicando aquilo que não precisava ser complicado, que é a nossa acessibilidade a Deus. Sabe? E a gente precisa entender que nós somos amigos de Cristo, porque Satanás a todo momento está soprando palavras no nosso ouvido. Está soprando algo no nosso coração, fazendo com que você se afaste daquilo que realmente importa. Sabe, Satanás, o nosso maior inimigo, como a Rafa pregou, que nós estamos em uma constante guerra, vem sussurrando mentiras, sabe? Ah, que você não é digno de estar aqui. Ah, que você não merece esse amor. Ah, que você não deveria ser encontrada por Ele. Que você é falha. E Satanás vem, sabe, colocando mentiras no nosso coração. Culpa. Medo, vergonha. Porque às vezes você não se parece com alguém que está pulando. Não, deixa eu te contar. Jesus quer você na sua pequenez. Jesus quer você na sua simplicidade. Jesus quer você mesmo com os seus traumas. Jesus quer você mesmo com o seu coração quebrado, com a sua idade, com a sua falta de intelecto, com a sua falta de conhecimento. Sabe, não deixa Satanás entrar com mentiras no seu coração, falando que você não precisava estar aqui, que você não conhece esse Deus, que você não é amigo de Deus. Não complique aquilo que deveria ser tão simples. Sabe, tem uma frase que marcou meu coração, que diz assim: realmente, quanto mais nós vemos que não somos aprováveis, quanto mais a gente vê que nós somos pequenos mesmos, isso só revela um amor inexprimível que o Senhor teve por ter coragem de salvar uma alma como a minha. É só um amor inexprimível que fez a capacidade do Senhor entregar Jesus em um madeiro para que Ele pudesse morrer por uma alma como a minha. Eu realmente não mereço, irmão, realmente você não merece, mas se nós temos, nós precisamos mergulhar. Se realmente Ele se entregou por você, porque você sai da cruz, porque nós fugimos desse amor, porque nós não queremos encontrar com essa graça, com essa paixão. Não deixe Satanás deturpar aquilo que é belo. Realmente nós somos pequenos. E que bom. Então às vezes nós somos privilegiados por um Deus tão grande querer você e eu. Quando você se chegar a Deus, se achegue por inteiro. Sabe, não venha a Deus como se Ele fosse um estranho, ou como se Ele não tivesse disposto a ouvir a sua voz.
Não deixe que algo difícil ou então algo que você acha que não é possível você viver nesse tempo hoje te afastar daquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Irmão, se você não fala em línguas, amém, mas vem queimar, irmão. Se você não sente arrepios, problema, irmão, vem queimar. Porque quando tudo isso passar, nós teremos somente uma coisa, e é a que realmente importa: a comunhão com Ele. Você precisa entender isso. Ai, meu Deus. Certa vez eu ministrei aqui sobre Marta e Maria. E nós entendemos com ela que é muito mais fácil servir do que ter comunhão. É muito mais fácil, Isa, a gente pegar a nossa câmera e vir tirar foto do culto do que cultuar. É muito mais fácil a gente vir no robótico e levantar as nossas mãos do que entender o que o louvor fala. É muito mais fácil, irmão. A gente abrir o nosso devocional como forma rotineira, ler, não entender nada do que se aprofundar naquilo que deveria ser aprofundado. É muito mais fácil. Porém, nós entendemos com Maria que só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Por mais que o serviço, por mais que as obras sejam mais fáceis do que estar em comunhão, não há nada mais alto do que o som de um relacionamento. Não há nada mais alto do que o som de um amor verdadeiro. Não há nada mais alto do que o som de uma comunhão bem estabelecida. Então que hoje você, para finalizar essa conferência, não olhe para ninguém. Não baseie a sua vida espiritual em alguém. Ninguém é perfeito. Como eu disse aqui no início, eu fui procurando Deus pela minha palavra. E não para que eu tivesse uma comunhão com Ele. A pastora Gabi ministrou que quando ela foi fazer a palavra dela, ela pegou no Instagram. Isso aí, quem não faz isso, irmão? Sabe, então a gente precisa parar de olhar o evangelho, olhar a igreja, as quatro paredes, olhar o nosso irmão de forma tão mística, sabe, de forma tão difícil. Só que o nível que às vezes os seus pastores estão, o nível que a sua igreja está, você também pode se achegar. Porque essa acessibilidade é dada para todos. Só vai depender da disposição que o seu coração está gritando aí. Só vai depender da disponibilidade que você tem de se achegar a Deus. E quem sabe você vai ser ainda 7 vezes melhor. E eu declaro isso na sua vida. Sabe, a pessoa que às vezes você se inspira na igreja a pregar, você vai falar assim: nossa, amém, eu vou receber, mas em nome de Jesus, daqui uns dias eu estou igual a ele, ou então até melhor. Porque a mesma intimidade que Deus nos deu, ela está liberada para todos nós nessa noite. E você poderia ter entendido isso na quinta-feira, mas às vezes Deus quis tratar com você no final da conferência, para que você possa entender quão simples é permanecer queimando quando a conferência acabar.